A paz do Messias chamado Cristo para todos vocês. E agora eu já convido todos vocês para lermos juntos o 13º livro da Bíblia Sagrada. Ainda estou lendo o 13º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 1 Crônicas, capítulo 13, agora. Logo depois de realizar uma consulta a todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100 homens, o rei Davi reuniu toda a Assembleia de Israel e declarou: se estáis de acordo e se está à vontade de Deus, o Senhor, nosso Deus, enviemos mensageiros por toda parte aos nossos demais irmãos que se encontram em todos os territórios de Israel, e aos sacerdotes e levitas nas suas respectivas cidades e nos seus campos, para que venham e se reúnam conosco. Avisa primeiro, chama para virem todos e voltemos a trazer para nós a Arca da Aliança de nosso Deus, porque não a consultamos nos dias de Saul. Toda a comunidade concordou que assim se fizesse, porque isso pareceu bom aos olhos de todo o povo de Israel. Então o rei Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sion, no Egito, até Liboamate, para trazerem de Kiriat Jearim a Arca de Deus. O rei Davi e todos os israelitas foram a Baala, que é Kiriat Jearim, em Judá, a fim de trazer de lá a Arca da Aliança de Deus, que tem o seu trono estabelecido entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é Yahvé, invocado. O seu nome é Yahvé e é invocado da casa de Abinadab. Transportaram a Arca de Deus sobre um
carroção, sobre um carroção novo e especial, conduzido por Uza e Aió. O rei Davi e todos os israelitas iam exultando, cantando e dançando com todo o vigor e alegria diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Assim que chegaram à eira de Quidom, Uza esticou o braço e segurou a arca, porquanto os bois haviam tropeçado. Naquele mesmo instante, a ira de Yahvé acendeu-se contra Uza, e ele o feriu por ter tocado na arca sagrada. Uza morreu ali, mesmo diante de Deus. E o povo. E Uza morreu ali diante de Deus e do povo. Todos viram. Então Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado seu companheiro Uza. E até nossos dias, aquele local é conhecido como Peretes. Uza. Aquele local onde Uza foi fulminado, porque tocou na arca de Yahvé, o Senhor nosso Deus, é conhecido como Peretes Uza. A punição de Uza naquele dia, o rei Davi sentiu grande medo de Deus e se questionou: ora, desse modo, como poderei transportar a arca de Deus? Sendo assim, não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-Edom, o Geteu. Então a arca de Deus permaneceu durante 3 meses sob os cuidados da família de Obed-Edom, em sua própria casa. E Yahvé abençoou a família de Obed-Edom e fez prosperar toda a sua propriedade. Vocês podem até achar incoerente eu falar Yahvé, porque a minha Bíblia, ela tem o nome de Deus, Yahvé. Essa Bíblia, ela é a King Jaime. Mas peço a vocês que não fiquem confusos. Invoquem Deus
invoquem Jesus, invoquem o nome Messias, Cristo, Emanuel, Cordeiro, Alfa, Ômega, princípio, fim. Não há nada demais. Só peço a vocês que não se ofendam, não fiquem com a cabeça confusas, porque a minha Bíblia, ela tem o nome de Deus, Yahvé. Deus é Deus e tem que ser respeitado nos quatro cantos dessa terra. E agora eu quero ler com vocês junto o capítulo 14. A família e o palácio do rei Davi. Está escrito lá no livro lá de 2 Samuel, capítulo 15 e capítulo 5, e do versículo 13 e o 16. Vou repetir para que não haja confusão. Está escrito, a família e o palácio do rei Davi. Está escrito no livro de 2 Samuel, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. E no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5 ao 8. Se não for Coríntios, se não for 1 Coríntios, mas pode ser também 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 5 e o versículo 8. Irão, rei de Tiro, mandou o mensageiro ao rei Davi, levando madeira de cedro, predeiros e carpinteiros, para lhe edificarem um palácio. Então o rei Davi teve certeza de que Yahvé o confirmará como rei de Israel, e que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel. Jacó, o filho de Isaque, seu povo em Jerusalém. O rei Davi tomou para si mais esposas e gerou vários filhos e filhas. Esta é a lista dos nomes dos filhos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Elpalete, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Beliada e Elifelete. O rei Davi vence os filisteus. Quando os filisteus ficaram sabendo que o rei Davi tinha sido ungido rei de todo o Israel, partiram com todo o seu exército a fim de prendê-lo. Mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Os filisteus tinham vindo e invadido o vale de Refaim. Então o rei Davi consultou a Deus, indagando: devo atacar os filisteus, Senhor?
Tu os entregarás nas minhas mãos, ó Senhor. E o Senhor respondeu: Ataca, pois eu os entregarei nas tuas mãos. Em seguida o rei Davi partiu com seus soldados e chegaram a Baal-Perazim. Baal-Perazim, onde Davi o derrotou, e exclamou: Deus dizimo os meus inimigos. O rei Davi falou: Deus dizimou os meus inimigos, da mesma forma que uma grande e inesperada enchente causa terrível destruição. E por esse motivo deram àquela região o nome de Baal-Perazim, Senhor que rompe os obstáculos. Não há nada difícil para Deus, não há nada, porque Ele resolve. Não há nada forte, porque Ele quebra. Não há muros altos e fortes, porque Ele derruba. E faz os seus filhos obedientes a eles passarem, vencerem. Porém, como os filisteus haviam abandonado seus ídolos naquele local, o rei Davi ordenou que fossem todos queimados os ídolos. Os filisteus voltaram a atacar o vale. Novamente, o rei Davi busca e consulta a Deus, que lhe respondeu: Agora, pois, tu não os atacarás pela frente, mas dá a volta por trás e ataca-os de frente às amorreiras. Assim que ouvires um barulho de marcha por sobre as copas das amoreiras, sairás à batalha, porque Deus terá saído adiante de ti para ferir todo o exército dos filisteus. Tu vai lutar contra os inimigos, mas eles não vão te ferir, não vão te derrotar, porque eu vou dar a vitória a você, meu servo. Então o rei Davi procedeu exatamente como Deus havia orientado, e eles derrotaram todos o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim a fama de Davi se espalhou por toda aquela terra, e Iave fez com que todas aquelas nações pagãs tivessem medo do exército de Deus. A arca e elevada para Jerusalém. Capítulo 15. A arca elevada para Jerusalém. Porém, o rei Davi construiu para si um palácio com edifícios e casas na cidade de Davi. Preparou um lugar especial para receber a arca de Deus e ergueu uma tenda para abrigá-la.
Então determinou o rei Davi: ninguém deve conduzir a arca de Deus, senão exclusivamente os levitas, porque Iave os escolheu para levarem a arca de Deus e para o servirem para sempre. Lembra do que aconteceu com Uza? Deus fulminou-lo só porque ele tocou na arca. Então, o rei Davi agora ele fala que ninguém toque na arca nem pegue a arca, somente os levitas é quem poderia carregar a arca, que foi eles que Deus escolheu. Somente os levitas era quem tocava na arca, que pegava na arca, que levava a arca, carregava ela, mudava de um lugar para outro, somente eles e mais ninguém. Por isso que Deus fulminou Uza. E o rei Davi ficou triste quando Deus matou Uza, por causa que Uza tocou na arca. Então o rei Davi convocou todo o povo de Israel para se reunirem em Jerusalém e trazerem a arca de Iave ao lugar que lhe havia especialmente preparado. O rei também convocou os descendentes de Arão e os levitas. Dos descendentes de Coate, Uriel, chefe de 120 de seus irmãos. Dos descendentes de Merari, Asaías, chefe de 220 de seus irmãos. Dos descendentes de Gerson, Joel, chefe de 130 de seus irmãos. Dos descendentes de Elisafã, Semaías, chefe de 200 de seus irmãos. Dos descendentes de Hebron, Eliel, chefe de 80 de seus irmãos. Do descendente de Uziel, Amidanabe, chefe de 112 de seus irmãos. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes exortou: vós sois os líderes e chefes das famílias levitas, santificai-vos, portanto, vós vossos irmãos, para que possais trazer a arca de Iave, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Devido ao fato de não terem conduzido a arca na primeira vez, a ira de Iave, o nosso Deus, causou grande destruição entre nós. Infelizmente, não o tínhamos consultado sobre como proceder corretamente. Eles foram buscar na primeira vez a arca da aliança do Senhor, nosso Deus, mas não perguntaram a Deus quem poderia carregar a arca, pegar na arca. Eles foram lá e pegaram. Mas quando Uza tocou na arca da aliança, Deus fulminou-lo, porque ninguém, fora os levitas e sacerdotes, poderia tocar naquela arca e nem carregá-la. Somente os levitas e sacerdotes. Então, era quem poderiam
pegar e levar a arca. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram, santificando-se assim, para transportar a arca de Iave, o Senhor Deus de Israel. Entendeu agora? Somente os levitas e os sacerdotes era que Deus tinha escolhido para eles levarem a arca da aliança para qualquer um lugar. Somente eles e mais ninguém. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiado as varas da arca sobre os ombros, tudo de acordo com o que Moisés havia determinado, em conformidade com a palavra de Iave. É somente vocês e mais ninguém. Então, não caiam em pregações que pregadores dizem: peguem a arca do Senhor, o levem para casa. Não façam isso. Não caiam nisso, nessas conversas, que somente a Bíblia explica que somente os levitas e sacerdotes era quem poderiam carregar aquela arca e quem poderia tocar naquela arca. Somente esses, os levitas e sacerdotes, e mais ninguém. Davi também ordenou aos chefes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar melodias alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. Sendo assim, os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, filho de Beraquias, parentes deles, e também a Etã, filho de Cuxaías, dentre os descendentes de Merari. Seus parentes. Com eles estavam também seus parentes, pertencentes aos segundos escalão. Zeariahu, bem, Zacarias, filho, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaias, Mazeias, Matitias, Elifeleu, Miquinaías, Obed, Edom e Jeiel, os porteiros. Assim os músicos Emã, Asaf e Etã tocavam símbolos de bronze. E Zacarias, filho Aziel, Semira, Mote, Jeiel, Uni, Eliabe, Mazeias e Benaia ficaram com a responsabilidade de tocar as liras, acompanhado o soprano de Edom, Jeiel e Azarias deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Kenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era
sua obrigação, porquanto ele tinha talento e competência para bem executar essa tarefa. Berequias e Elcana serviram como porteiros e deveriam proteger a arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaía e Eliezer deviam tocar as trombetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías também exerceriam a função de porteiros e vigiar para que ninguém tocasse na arca. Se tocasse, morria. Eram avisados, não toquem. Se tocar, morre. Deus mata. Deus avisa primeiro. Não toque. Obedeça. Se tocar, desobedeceu. Aí Deus mata. Assim, com grande celebração, o rei Davi e todas as autoridades do povo de Israel e os líderes dos batalhões de 1000 homens partiram em busca da arca da aliança de Iave, que permanecia na casa de Obed-edom, em louvor a Deus que havia poupado e ajudado os levitas que faziam o transporte da arca. Entenderam agora? Somente os levitas que faziam o transporte da arca, e mais ninguém. Da aliança de Iave. Eles sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros ao Senhor. O rei Davi vestia um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos e Kenanias, líder dos músicos. O rei Davi vestia também o efode, o colete, o efode significa o colete sacerdotal de linho. Era uma veste que eles vestiam. E toda a nação de Israel acompanhou a arca da aliança de Iave com grande júbilo e brados de alegria, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e de harpas. Quando a arca da aliança de Iave entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, contemplava toda essa movimentação de uma janela. E aconteceu que, ao ver o rei Davi dançando e celebrando, ela rejeitou a maneira extravagante do rei Davi comemorar. Somente ela, por ser esposa, estava com ciúme também das outras mulheres, das outras também que estavam naquele meio, ela com ciúme. Por isso que ela pensou assim, achou arrogante o rei Davi comemorar o Senhor nosso Deus daquela maneira.
Capítulo 16. Israel oferece sacrifícios a Deus. Trouxeram, pois, a arca da aliança de Iave e a depositaram na tenda que Davi lhe havia especialmente preparado, e ofereceram holocausto. Sacrifícios de animais eram totalmente queimados, bem como ofertas de paz e comunhão diante de Deus. Depois que terminaram de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, o rei Davi abençoou todo o povo em o nome do Senhor, Iave. Em seguida entregou um pedaço de pão com um pouco de vinho, um naco de carne assada, um bolo, tamara e uvas passas a cada homem e a cada mulher ali reunidos, a ação de graças e cânticos de Davi. Porém, Davi também designou alguns dos levitas para ministrar perante a arca de Iave, fazendo petições e orações, dando graças e louvando a Iave, o Senhor, Deus de Israel. Estes homens escolhidos foram Asaf, que foi nomeado o chefe desse grupo de ministros. Zacarias vinha em segundo lugar, e logo em seguida Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benata, Obed-Edom e Jeiel. Eles foram incumbidos de executar suas liras e harpas, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. O salmo de gratidão de Davi está escrito no Salmo 105, versículo 1 e versículo 15. E o Salmo 93, versículo 1 e versículo 13. E o Salmo 106, versículo 1 ao 47 e o 48. Versículos. Então aconteceu naquele dia, pela primeira vez, que o rei Davi determinou que Asaf e seus parentes louvassem Iave, o Senhor, entoando salmos de gratidão e louvor. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, proclamai seus feitos entre todos os povos. Cantai para ele, entoai-lhe hinos, considerai todas as suas maravilhas. Glória-vos em seu santo nome. Exultai o coração dos que buscam o Senhor. Exultai quer dizer alegrai. Alegrai os corações daqueles os que buscam o Senhor. Procurai o Senhor, o seu poder. Buscai sempre a sua face. Recordai as maravilhas e os julgamentos provenientes de sua boca. Vós, descendentes de Abraão,
seu servo, vós filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor nosso Deus, seus julgamentos estão em toda a terra. Ele sempre se lembra de sua aliança, palavra que ordenou para 1000 gerações, aquela que ele firmou com Abraão e confirmou por juramento a Isaque. Ele confirmou sua promessa como decreto a Jacó, aliança eterna para Israel, ao declarar: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão de tua herança, para sempre. Quando eram ainda poucos em número, apenas um punhado de peregrinos na terra, migrando de nação para nação, de um reino para outro povo. Não deixou ninguém oprimi-los, castigou reis por sua causa, proclamando: não toqueis em meus ungidos, não maltrateis meus profetas. O que é que Deus fala? Olha o que é que Deus fala. Não toqueis em meus ungidos, não maltrateis meus profetas. Se você toca nos ungidos de Deus, nos profetas de Deus, você está tocando em Deus, você está mexendo com Deus, você vai pagar preço. Erguei ao Eterno um cântico novo, cantai ao Senhor a terra inteira, cantai ao Senhor, bendizei seu nome, dia após dia, anunciai a sua salvação, proclamai sua glória entre as nações, entre todos os povos, as suas realizações maravilhosas, pois o Senhor é magnífico, digno de todo o louvor. Ele inspira mais temor que todos os deuses juntos. Todos os deuses dos pagãos não passam de objetos feitos ídolos, mas o Senhor criou os céus. Olha só, pessoal. Olha só com atenção. Sabe, há muitos que estão dizendo aí que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Olha os templos aqui. Olha os templos aqui, falando quem são. Eles não sabem nem entender. Leem, mas não compreendem. Leem, mas não entendem nada. Olha aqui, ó. Todos os deuses dos pagãos não passam de objetos feitos ídolos, mas o Senhor criou os céus. Tá vendo aí? Adoramos a Deus, a Yahvé, ao Senhor, nosso Deus, nós adoramos, e não a ídolos feitos de imagem, estátuas. Esses são os templos que Deus não habita. Ainda tem mais, vocês vão entender se vocês continuarem assistindo meus vídeos que eu estou postando do começo ao final. Vocês vão entender o que os outros não explicam direito, para que vocês entendam. Majestade e magnificência estão diante dele. Poder e
dignidade no seu santuário. Dedicai ao Senhor a glória do seu nome. Trazei sua dívida, oferta, entrai em seus átrios. Onde muitos também estão dizendo que o dízimo também não é mais lícito dar, e nem ofertas. Olha aqui falando. Peço a vocês que assistam até o final todos os vídeos que eu estou postando, para que vocês venham entender, compreender e sair fora desses ensinamentos aí que muitos não sabem ler, mas não entendem. Postrai-vos diante do Senhor no esplendor da sua santidade. Tremei diante dele, terra inteira. Então é para todos. É para todos compartilhar. É para todos dar o seu dízimo. Não dar o dízimo não. É devolver o dízimo e ofertas ao Senhor nosso Deus. É a toda a terra, a todos os moradores da terra, todos. Anunciai entre as nações. Olha aí, ó. O Senhor é rei. Sim, o mundo está firme e não será abalado. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e exalte a terra. Estronde o mar e tudo o que ele contém. Deus manda em tudo, e tudo obedece. Ele criou, ele manda e desmanda. Esteja em festa a campina e tudo quanto nela existe. Regozijem-se todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem sim, ele vem sim, ele vem sim. E outra coisa, tem muitos que estão dizendo, quando os pregadores pregam, Jesus está voltando, e muitos estão dizendo aí, Jesus vai voltar. Sim, correto. E está dizendo que, quando se diz Jesus está voltando, eles dizem que os pregadores estão errados. Errados estão eles que não entendem nada, que não compreendem nada. Olha aqui, ó. Cantem diante do Senhor, porque ele vem, sim, ele vem julgar a terra, ele governará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Aleluia, dai graças ao Senhor, porquanto ele é bom, o seu amor dura para sempre. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e recolhe-nos dentre as nações pagãs, a fim de que possamos dar graças ao teu santo nome e fazer do teu louvor a nossa glória perene. Perene quer dizer para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, desde sempre e para sempre. Que todo o povo declare, que todo o povo declare, amém, aleluia. O trabalho dos ministros de Deus, olha só, o trabalho dos ministros de Deus. Então Davi deixou Asaf e seus parentes perante a arca da aliança de Ave, com o objetivo de ali ministrar
regularmente, em conformidade com as devidas prescrições para cada dia. Também determinou que Edom e seus 68 parentes cooperassem na ministração. Obed-edom, filho de Jedutum, e também Oza, serviram como porteiros. O rei Davi ordenou que o sacerdote Zadok e seus parentes, também sacerdotes, servissem diante do tabernáculo do Senhor. A habitação de Iave, aqui está falando, a habitação de Iave, nas colinas de Gibeon, a fim de regularmente de manhã e à tarde apresentarem holocausto sobre o altar dos sacrifícios de acordo com tudo o que está escrito na Torá, lei de Iave, o Senhor, como ele mesmo havia ordenado a Israel. Com eles estavam Remã e Jedutum e os demais que haviam sido nomeados para ministrarem louvores ao Senhor, exclamando: ó Deus eterno, é o teu nome. Remã e Jedutum eram responsáveis pela execução das trombetas, dos símbolos e de todos os demais instrumentos musicais que acompanham os cânticos de adoração a Deus. Os filhos de Jedutum foram designados para servirem como porteiros. Então todo o povo partiu, cada um para a sua residência, e Davi também foi para casa, a fim de abençoar e passar algum tempo com sua família. Meus irmãos, aqui está sendo explicado muitas coisas que muitos não explicam. Não explicam. Olhem, a Arca da Aliança, nem o rei Davi poderia tocar nela, nem carregar ela para nenhum lugar. Ninguém, somente os levitas e os sacerdotes, que está escrito na Torá, lei de Deus, somente eles é quem poderia tocar na arca e manusear a arca para outros lugares, e mais ninguém. E como também está escrito também, os templos qual Deus não habita, que são os ídolos feitos de imagens, de madeiras e etc. Deus não habita, são esses templos que Deus não habita. Não é templos construídos pelos seres humanos, que são as casas, entendeu agora? Que aonde você estiver, Deus está com você. Aonde Jesus ele deixa bem decretado: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente.
E ainda muitos ainda ficam falando coisa com coisas. Não entendem mesmo Bíblia, não compreendem mesmo Bíblia. Não entendem a palavra de Deus, nem compreendem a palavra de Deus. Capítulo 17. A aliança de Deus com Davi. O rei Davi morava em seu palácio, quando certo dia, em conversa com o profeta Natã, declarou: estou aqui. Residindo em um palácio de cedro puro, enquanto a arca da aliança de Yahvé permanece abrigada numa tenda. E Natã encorajou Davi, dizendo: vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus está contigo. Entretanto, naquela mesma noite, veio a seguinte palavra de Deus ao profeta Natã: vá dizer a meu servo Davi que, assim diz Yahvé, o Senhor, não és tu que construirás uma casa para eu morar. E agora? E agora? É o tempo. Vocês vão entender mais. Assistam até o final. Não tenho habitado em nenhuma casa, desde o dia em que libertei Israel do Egito até o dia de hoje. Contudo, venho passando de uma tenda para outra, e de um tabernáculo para outro. Deus está falando, tenho estado num lugar e em outro, de um lugar e em outro, de um lugar e em outro. Mas não tenho estado numa casa. Entendeu agora? Não tenho estado numa casa. Mas não é tu que vai construir uma casa para eu habitar. Vamos lá. Por onde tenho acompanhado todo o meu povo de Israel. Alguma vez indaguei a algum líder deles que ordenei pastorear a minha gente, porque não me construís um templo de cedro puro. Agora, portanto, vá e diga ao meu servo Davi, assim declara Yahvé, o Senhor dos exércitos: eu te tirei das pastagens onde cuidavas das ovelhas, para que fosses príncipe sobre a minha nação de Israel. Caminhei contigo por todos os lugares por onde andaste, e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Agora te tornarei tão conhecido e ilustrei quanto os mais importantes da terra. Também providenciarei um bom lugar para Israel, o meu povo, e os estabelecerei lá, para que tenham as suas terras e seu próprio lar, e jamais seja incomodados povos ímpios e pagãos. Nunca mais os oprimirão como fizeram em tempos passados. Durante a época em que construiu juízes sobre o meu povo, Israel, agora subjugarei todos os teus inimigos. Além de tudo isso,
Sabei que eu, Iave, o Senhor, é que te edificarei uma casa, uma dinastia. Eu, o Senhor, é que te edificarei uma casa, uma dinastia. Quando os teus dias se completarem, na terra sua vida chegar ao fim, e fores descansar com teus pais, não morre, descansa. Providenciarei um sucessor da tua descendência. Escolherei um dos teus filhos e eu, pessoalmente, estabelecerei o reino dele. Assim ele edificará uma casa para a minha pessoa e eu firmarei o trono dele para sempre. Tá vendo? Não é você, Davi, que vai construir uma casa para mim, mas é o teu filho. Eu serei seu Abiba, quer dizer, eu serei o seu Deus, Pai e Mestre, e ele será meu filho. Jamais desviarei dele o meu amor, como tive que fazer com Saul, que não me obedeceu, que não fez o que eu queria, não fez o que eu mandei. Mas o meu amor nunca se afasta daquele que me obedece, daquele que me ama fielmente e me obedece. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu trono e governo durarão eternamente. Então Natã se apressou em comunicar ao rei Davi tudo o que o Senhor lhe havia falado e revelado a oração de Davi. Em seguida o rei Davi entrou na casa de Iave, o tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e declarou a seguinte oração: ó Iave, Senhor Deus, quem sou eu e quem é a minha família, para que me tenhas trazido até aqui? Ó Deus, e como se isso não bastasse para ti, ainda deste uma palavra sobre a família deste teu servo, e me trataste como um homem ilustre, ó Iave, Deus. O que mais Davi poderá dizer sobre a honra com que tratas o teu servo? Tu bem conheces o coração do teu servo, ó Iave, por amor de teu servo, e conforme a tua vontade realizaste este feito grandioso e tornaste conhecidas todas essas maravilhosas promessas. Não existe nenhum ser como tu, ó Senhor. Tampouco há outro Deus além de ti, segundo tudo quanto temos testemunhado. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome conhecido em toda a terra, mediante realizações, por
portentosas e impressionantes ao expulsar todas as nações e seus deuses de diante da tua gente, que libertaste do Egito. São as estaltas. Tu fizeste de Israel o teu povo, tua nação especial para sempre. E tu, ó Yahvé, te tornaste o seu Deus. Agora, pois, o Senhor seja confirmada para sempre a tua promessa acerca do teu servo e sobre a família dele. Realiza tudo quanto prometeste. Seja o teu nome estabelecido e glorificado ao longo da eternidade, e que se proclame em todas as partes e ave. Olha aí. Em todos os lugares, em todos os cantos, o nome dele, Yahvé, tem que ser proclamado. Ó Senhor dos exércitos, é o Deus. Olha aí, o Senhor dos exércitos, em todos os lugares tem que ser proclamado. Em todos os lugares tem que ser proclamado. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Seja o teu nome estabelecido e glorificado ao longo da eternidade, e que se proclame em todas as partes, Yahvé, o Senhor dos exércitos, e é o Deus de Israel. Sim, ele é Deus para Israel. E a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Meu Deus, tu revelaste ao teu servo que lhe edificarias uma casa, uma dianatista. Por esse motivo, o teu servo encontrou liberdade e confiança para orar e suplicar a ti. Ó Yahvé, meu Senhor, tu és Deus, tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua misericórdia e bondade, abençoa a família de teu servo, para que essa dinastia viva eternamente na tua presença, porquanto o que tu, Yahvé, abençoas, abençoado permanece para sempre, ó Senhor. Todo aquele que Deus abençoa permanece abençoado para sempre. Deus não tira. Todo aquele e toda aquela que Deus abençoa permanece abençoado para sempre. Ou seja, todo aquele que Deus escolhe para ser pastor, para ser profeta, para ser líder, Deus continua abençoando ele. Ele já é abençoado, fica abençoado para sempre. Deus não tira, Deus não muda. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. E até logo. Amém.